que você pensaria, acharia ou qual seria a sua reação se descobrisse que existe um espírito sentado sobre os seus ombros? E aí, já tem uma ideia de qual é o filme que eu vou discutir hoje com vocês? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado lançou aqui no Brasil em 2006, porém ele já havia sido lançado antes em 2004 lá na Tailândia. Como vocês puderam ver, é uma produção da Tailândia e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. Dois jovens, que é a Jane e o Tom, estão voltando de uma festa e acabam atropelando, vamos dizer assim, acidentalmente uma jovem. Porém, eles acabam não ficando para ajudar essa jovem e ver se ela estava bem, se não tinha acontecido nada. Simplesmente eles fogem da situação daquele local. Com o tempo, eles começam a ver que eles estão sendo atormentados por uma alma. Todas as fotos que o Tom tira, uma imagem estranha e sem explicação aparece nas fotografias, enquanto Jane tem certos pesadelos e até certas sensações de que está sempre sendo observada ou está sempre com alguém no mesmo ambiente. Então essa história vai nos levar a acompanhar isso. Porém, com o andar do desenvolvimento dela, coisas estranhas e segredos obscuros começam a aparecer. Gente, a primeira vez que lançou esse filme, eu literalmente vou ser bem sincera, eu achei que seria meio que uma merdinha, porque filme de terror normalmente é uma merdinha, uma grande bosta. Vocês já perceberam que eu sou muito chata com filme de terror. Porém, Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado não é exatamente um filme ruim, ele é um filme bastante interessante e até intrigante, porque ele vai trazer a questão de ser uma gravação tailandesa, né, que não é hollywoodiana, e também uma outra questão, a questão justamente dos espíritos, a volta de seres que em alguns momentos querem estar ao lado de seu ente querido, sente falta de seu ente querido, então aparece para visitá-lo. Então é interessante isso nesse filme. Ele tem sim um terror? Sim, ele tem aquele terror básico que normalmente as histórias de terror desses filmes cinematográficos estão acostumados a nos apresentar. Porém, eu acho que o enredo que ela se desenvolve é muito mais interessante, em que nós vemos dois jovens que começam a ser perturbados por um espírito e que eles começam a ir atrás de revelações do que esse espírito quer, mais especificamente a Jane vai mais atrás do que o próprio Tom, e você começa a ver segredos obscuros. Então nós vemos isso, nós vemos que é um espírito que quer vingança. Basicamente, todos esses filmes de terror e até de espíritos está envolvendo com uma questão de que é vingança que eles querem. Mas é interessante esse modo como vai se desenvolvendo a história, que vai nos guiando para revelar segredos bastante obscuros da vida de alguns personagens. Outra coisa que ganha bastante nesse filme, na minha opinião, gente, é a questão realmente das fotografias. É uma coisa legal. Na época, quando lançou esse filme, eu não tinha uma paixão muito grande por fotografia, mas hoje em dia eu tenho uma paixão muito maior. Então é questão muito legal desse filme trabalhar com fotografia. E pelo que eu vi, os Estados Unidos, eles até fizeram uma versão, gente, americana, tá, desse filme. Eu não sei como é que é, em que o protagonista, ele não é exatamente um profissional, porque o que dá pra ver nesse filme da tailandês é que o Tom é um profissional que trabalha com fotografia, enquanto o americano não é. Eu não vi essa versão, gente, perdão, vou ser bem sincera. Então é interessante isso, esse modo que ele vai trabalhar com fotografias, pra gente voltar em um filme que é antigo, né, que já faz mais de 10 anos que lançou, em que hoje tudo é digital, e que a gente volta pra essa versão de que é uma coisa
analógica, em que nós vamos revelar a fotografia com todos aqueles produtos químicos. Então eu acho que isso é ainda mais fabuloso nesse filme. Outra questão em relação também é a fotografia, é a parte dos espíritos, em que começam espíritos a aparecer nas fotos, em que a Jane vai atrás para poder entender o que realmente é essa questão de como é que eles aparecem nas fotos, e nós vemos em que uma revista que ela está se baseando, eles realmente criam aquelas imagens. Então vai já fazer aquela questão de que muitas fotos que nós vemos na internet, não todas, pessoal, mas muitas das fotos às vezes são apenas trabalhadas em programas de edição de imagem, como é o caso do Photoshop. Então ele demonstra isso. Porém, o filme também vai demonstrar, o cara que é o dono dessa revista, ele diz que nem todas as fotos são assim, que sim, existem fotos que foram reveladas que se pegou uma atividade paranormal. E é interessante que as fotos que são apresentadas realmente você já viu na internet, são realmente, no meu ponto de vista e pelo que eu andei vendo, na época em que o filme lançou, elas são realmente baseadas em fotos reais. Aquela questão de imagens que você nunca imaginou, uma mão aparecendo, não sendo de ninguém, uma pessoa, um vulto aparecendo, algo meio borrado assim. Então é legal isso, aquela questão de que ele trabalha, que é possível sim a imagem às vezes acontecer, uma pessoa aparecer. Ele começa a explicar essa situação, que existem momentos em que entes queridos ou um determinado espírito volta para visitar a pessoa, ou porque tem alguma ligação que não foi bem resolvida. Outra coisa que me ganha muito, que eu gosto muito nesse filme, é o fato da Polaroid. Eu achei fabuloso, e até o momento quando esse filme lançou, eu quis daí muito uma Polaroid. Por quê? Aí começa a explicar o cara o fato de que, por mais que algumas das imagens sejam realmente tratadas nesses programas de edições de imagem, ele diz que é possível sim você capturar uma imagem de fantasma, que é a questão da Polaroid, em que você tira a imagem, tira a foto e ela revela na hora. Daí eu falei pra minha mãe, nossa mãe, vamos comprar uma câmera fotográfica, uma câmera de Polaroid pra ficar tirando foto aqui dentro desse apartamento. É claro que hoje em dia as Polaroids são diferentes, então assim, ainda revela-se do jeito como é, mas já imaginou você tá com uma câmera e começar a tirar fotos e daí de repente descobrir que tem sim um ser sobrenatural dentro da sua casa? E daí é isso que esse filme faz, você começa a vibrar com aquela questão de que, meu Deus, agora eu quero tirar fotos com uma Polaroid pra saber como é que é, se tem realmente um ser, um espírito andando por aí. Então é muito legal esse filme, eu acho que ele é muito bom, não esquisito de que, meu Deus, ele vai ser uma coisa ele realmente te pega de surpresas em alguns momentos, mas não aquela coisa assim, ai meu santo pai, que terror, que eu não vou conseguir dormir, na minha opinião, tá? Talvez você seja diferente. E outra coisa legal desse filme é que existe uma cena que é bem no comecinho, em que o espírito que aparece no filme, ele lembra muito uma cena do Grito. Então eu falei pra minha mãe, nossa, lembra muito o Grito essa cena. Eu acho que esse filme assim é muito legal, principalmente essas lendas, seja na Tailândia, seja no Japão, na China, eles têm uma histórias de terror muito rica, que assim te prende demais. E o mais magnífico dessa história é porque exatamente aquele espírito queria vingança. Gente, você não espera por isso o que realmente está acontecendo. Você sabe que as pessoas que estavam envolvidas nessa história começam a morrer uma por uma, mas você não tem uma ideia de por que elas estão morrendo. E daí o final, em que você começa a ver aonde exatamente esse espírito estava como personagem, é ainda mais fabuloso, que eu sempre falo daí pra minha mãe, nossa, eu tô com um encosto em mim, tô com uma dor aqui, porque literalmente é
fabuloso aonde ela se encontra. Então, gente, se você não viu esse filme, dá uma chance. É um filme antigo, sim, já tem mais de 10 anos, mas é um filme muito legal mesmo. Eu não sei se a versão americana, porque pelo que eu vi, falaram que os Estados Unidos fez uma versão americana depois dessa. É boa ou não? Eu não sei realmente, gente, eu não tenho a mínima ideia. Mas é um filme legal, bacana e que vai fazer você a todo instante. Se você nunca quis uma Polaroid, vai querer uma Polaroid depois desse filme, pra ficar vibrado com aquela questão de que, meu, eu preciso tirar uma foto do lugar pra ver se tem alguma coisa ali. Porque realmente é isso que ganha, eu acho que nesse filme. Toda essa questão do trabalho da fotografia e o desenvolvimento da história. Você querendo entender o que realmente há por trás dessa vingança do espírito. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme Espíritos, a morte está ao seu lado, o que você achou? Você ficou com aquele gostinho, aquela vontade de ter uma Polaroid? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!